Queridas irmãs em Cristo, eu me chamo Camila Luísa Faber Kerber, sou pastora na paróquia de Alta Floresta, Mato Grosso, divisa com Pará. Para mim é uma grande alegria poder trazer a reflexão bíblica do dia de hoje para vocês. E eu separei uma mensagem que vem do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versos 6 a 15, que assim nos diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma delas, que ouviam, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Até aqui o texto bíblico de Atos dos Apóstolos. Queridas irmãs, eu quero lhes fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: quais são os sonhos de vocês? Segunda, quais são os sonhos que vocês têm para a vida de cada uma de vocês? Algumas de vocês vão dizer que o sonho é ver os filhos formados, que eles possam constituir família e tenham bons empregos. Há aquelas que talvez vão dizer que é ter uma boa velhice, sem dificuldades e sem grandes problemas de saúde. Há aquelas que talvez ainda digam o meu futuro profissional, poder aproveitar a minha vida, poder viajar. Muitos e diferentes são os nossos sonhos. Nós, durante a vida, temos muitas escolhas pela frente para fazermos, para que nós alcancemos aquilo que nós queremos. Mas vocês já pararam para pensar se os sonhos de vocês são os sonhos que Deus tem para a vida de vocês? O texto de Atos dos Apóstolos que nós ouvimos anteriormente, ele nos apresenta mais de uma vez o apóstolo Paulo. Ele já trouxe histórias dele e de novo ele é o personagem central da nossa história. Aqui, o apóstolo ele está diante da sua segunda viagem missionária. E nós bem sabemos que Paulo ele tem o melhor preparo possível para levar o Evangelho. Deus não poderia ter escolhido uma pessoa melhor preparada. E por que eu digo isso? Primeiro, porque Paulo ele é alguém que tem cidadania romana. E isso para aquela época era muito bom, porque dava a ele acesso a muitas partes do mundo da sua época. Por ser cidadão romano, ele tinha facilidade de entrar e sair das cidades.
E segundo, porque Paulo ele é alguém que não tem uma educação simples, mas ele é alguém que teve uma educação de alto nível. Alguém que estudou aos pés do mestre Gamaliel, e isso lhe deu a possibilidade de não conversar só com este mestre, mas com outros grandes mestres da sua época, e inclusive discutir questões teológicas. Sim, Paulo ele tem tudo para que a sua missão dê certo, para que a palavra de Deus seja bem pregada e bem entendida. Ele tem conhecimento, ele tem livre acesso e ele tem experiência. E além disso, Paulo ele foi alguém usado por Deus. Foi alguém que foi convertido por Jesus Cristo, passou de perseguidor a pregador para os gentios. Paulo era um homem de oração e alguém temente a Deus. O seu currículo era o mais exemplar possível para o cargo que ele exercia. Mas quando nós olhamos bem para o texto, nós percebemos que algumas coisas estranhas acontecem na trajetória de Paulo. O Espírito de Deus, o texto nos diz, ele impede Paulo de ir para certas regiões. Deus, ele fecha portas para Paulo, mas ele também abre portas segundo a sua vontade e o seu querer. Alguns sonhos deste apóstolo foram impedidos por Deus, mas este mesmo Deus lhe abriu portas com novas perspectivas e novas oportunidades. Deus, ele mostra o momento e o lugar certo de Paulo ir e então pregar o evangelho. Paulo, ele queria ir para a Itália pregar, só que Deus, ele o impediu. E Deus assim o fez, pois Cláudio, o imperador de Roma, havia expulsado os judeus daquela região. Sim, Deus indica o caminho e o apóstolo segue para o sul e então chega em Atenas. E é aqui que Paulo então ele tem a visão que o texto nos mostra. E nessa visão lhe é dito que a Macedônia precisa da sua ajuda. A Macedônia é um lugar onde se localiza atualmente o norte da Grécia. E a partir dessa visão, Paulo então, ele precisa tomar uma decisão. Se ele vai seguir a sua vontade, o seu querer e tentar mesmo ir para a Itália, ou se ele vai seguir a vontade e o querer de Deus. Muitas vezes acontece isso conosco também. Deus, ele nos coloca diante de desafios. Eu quero viver os meus sonhos e as minhas vontades, ou eu quero viver os sonhos e as vontades de Deus? Eu não sei quais sonhos e vontades tu tens que talvez Deus viu que não era o momento, e também quais sonhos e vontades que Deus colocou no teu coração. Mas eu tenho a certeza que teve momentos, e ainda terá, na tua vida, onde tu precisará decidir entre os teus sonhos e os sonhos de Deus. O apóstolo Paulo, diante dessa escolha, fez ela da forma mais sábia possível. Ele não sabe o motivo, nem o que lhe espera na região da Macedônia, mas ele sabe que ele deve ir para lá, pois Deus espera que ele vá. Pois Deus quer usar naquela região, naquele contexto, para as pessoas que lá estão. Este homem, este apóstolo, ele então espera viver os sonhos e as vontades de Deus. Ele deixa os seus sonhos e as suas vontades de lado, pois ele sabe que os sonhos e as vontades de Deus são muito maiores no seu viver. E o texto também nos diz que o apóstolo Paulo, ele não está sozinho. O próprio autor do texto nos informa que ele está nessa viagem com o apóstolo. Ou seja, Paulo e Lucas então decidem que vão para a Macedônia.
E depois de alguns dias de viagem, uma viagem sem qualquer percalço, sem qualquer dificuldade, eles chegam a Filipos. Filipos é uma cidade pequena, uma cidade que é colônia do Império Romano e que não possui uma comunidade de judeus, nem mesmo uma sinagoga, um templo. Ali, se nós fôssemos dizer, não era o lugar para o apóstolo Paulo pregar. Por quê? Porque Paulo, ele sempre escolhia lugares centrais, cidades fundamentais e onde havia pelo menos uma comunidade de judeus que esperavam o Messias e que estava preparada para ouvir o Evangelho. Aí nos vem algumas perguntas. O que Paulo faria agora? Por onde ele iria começar? Se tudo aquilo que ele conhecia, como ele sempre fazia, agora teria de ser diferente? O que fazer para pregar o Evangelho? Como seguir com a pregação, se nesse lugar nada do que ele estava acostumado a fazer era possível ser feito? Paulo, então, ele novamente se submete a Deus e pede direção. Ele ora para que Deus lhe dê condução e discernimento naquele lugar onde Deus o quer. E Deus, ele não falha, ele não tarda. Deus, ele responde o apóstolo. Deus lhe diz que se não há sinagoga, há então um rio. Mas o que um rio tem a ver com a história? Se nesse lugar há judeus que conhecem os profetas do Antigo Testamento, esses judeus, eles estarão perto do rio para fazerem os seus momentos de purificação. E quando o apóstolo ele vai para perto do rio, ele encontra uma reunião de judeus. Só que essa reunião é praticamente só de mulheres. Ali acontece uma reunião de oração, onde os judeus eram instruídos a fazerem 3 momentos de oração por dia, nos quais eles se purificavam no rio e então eles oravam. E no meio dessa multidão, o texto nos diz que uma pessoa se destaca. E essa pessoa é Lídia. Só que Lídia é alguém que a gente não espera protagonismo. Primeiro, porque Lídia é estrangeira. Lídia, ela não é judia, mas ela é alguém temente a Deus, como o texto nos diz, e como consequência ela não está ligada a tradições, mas está aberta ao novo. Segundo, Lídia é mulher, e nós bem sabemos que as mulheres naquela época não tinham tanta voz como hoje. Terceiro, Lídia, ela não é nem sequer daquela região, ela veio de fora. E Lídia assim o fez para que ela pudesse crescer na sua profissão como vendedora de púrpura, um tecido caro e luxuoso. Ou seja, ela sai de Tiatira e vai para Filipos, onde ela tem uma maior facilidade de trabalho. Mas mesmo diante de tantos empecilhos e dificuldades, mesmo diante de tantas novidades, desafios e barreiras, o apóstolo Paulo, ele prega. Ele abre mão dos seus planos e dos seus sonhos para viver os planos e os sonhos de Deus, que até aquele momento lhe parecem pequenos e insignificantes. Paulo, até antes de pregar, ele não entende por que ele está ali. Afinal, não tem judeus, não tem sinagoga. Ele vai diante do rio, estão ali quase só mulheres. E os planos de Deus lhe parecem pequenos. Só que Deus, ele surpreende esse apóstolo que busca viver os sonhos do Senhor. Lídia, mesmo diante de todas as improbabilidades, ouve a mensagem do Evangelho pregada por Paulo. Ela se converte, ela entrega o seu coração a Cristo
e é batizada junto com todas da sua casa, da sua família e também os seus empregados. Lídia, indo contra todos os padrões que Paulo já conhecia, genuinamente ouve a palavra de Deus e é tocada por ela, de modo que ela passa por um momento de metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa uma mudança de mente, uma mudança dos seus conceitos, uma mudança daquilo que era essencial e daquilo que passa a ser essencial na sua vida. Essa mulher, ela muda o seu estilo de vida e os seus conceitos. Ela assim se torna uma seguidora, uma discípula do Mestre Jesus. É verdade que Paulo ele não queria ir para essa região, mas Deus interferiu para que a mensagem fosse levada até Filipos. Deus, ele também moveu Lídia de uma região onde a palavra não era pregada, sua cidade natal, Tiatira, para Filipos, onde ela teve a oportunidade de entender a boa nova do Evangelho, o anúncio da salvação. E Deus, ele usou essa mulher para fazer a diferença para o seu reino. Se nós olharmos nos textos bíblicos mais adiante, nós percebemos que aqui se iniciou um trabalho de missão em Filipos. Um trabalho por meio de Lídia e por meio da sua casa. A partir dela, da sua família, dos seus empregados, mais pessoas conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Mais pessoas receberam o anúncio da salvação e assim entregaram as suas vidas e os seus corações a Deus. Assim, reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Na nossa vida, nós muitas vezes perdemos a chance de sermos usados por Deus, onde Ele nos quer, porque muitas vezes nós preferimos viver no comodismo de trabalhar simplesmente para as nossas conquistas. Vivemos no comodismo de estar em nossas casas confortáveis, próximos dos nossos familiares. Isso não está errado. Não é errado nós buscarmos conquistas materiais. Não é errado nós querermos estar próximo dos nossos familiares, amigos e irmãos. Não. Mas acima de tudo isso, Deus ele precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a viver a sua vontade, a viver os sonhos de Deus. Homens e mulheres que tenham prazer em viver estes sonhos, que busquem colocar esses sonhos acima dos seus. E eu quero desafiar cada uma de vocês a refletir na seguinte pergunta: eu tenho me acomodado de tal modo que não penso nos sonhos de Deus em minha vida? Repito ela novamente. Eu tenho me acomodado de tal modo que não penso nos sonhos de Deus em minha vida? Eu te convido a tirar tempo de oração, tempo de meditar e refletir em cima dessa pergunta, buscando uma resposta. Sendo preciso, se tu tens dúvida, entre em contato com teu pastor, converse com ele. Ele é a melhor pessoa para te orientar diante dessa questão. Mas não se esqueça, os sonhos de Deus são maiores e mais prazerosos que os nossos. Vale a pena viver segundo os sonhos e as vontades de Deus. Que assim Deus te acompanhe nessa reflexão e em mais uma semana. Fica aqui o meu abraço a cada uma de vocês.